A maioria dos candidatos foram aprovados. Isso está certo ou errado? Se você achou certo, você já perdeu vaga em concurso público. A banca CESP coloca essa exata armadilha em 90% das provas de português. E hoje eu vou te mostrar por que 95% dos concurseiros erram, mesmo depois de estudar gramática por meses. Primeiro, esquece a regra do ouvir o ouvido. Isso não funciona em prova objetiva. A banca não quer que você sinta a concordância. Ela quer que você saiba a regra exata. E ela é contraintuitiva. Regra número 1. A armadilha principal. Expressões como a maioria de, a maior parte de, grande parte de, concordam com o núcleo do sujeito, não com o complemento. O núcleo é maioria. Maioria é singular. Então o verbo é singular. O certo é: a maioria dos candidatos foi aprovada. Não foram. Foi singular. Agora olha a pegadinha da Polícia Federal de 2024. A alternativa dizia: a maioria dos peritos criminais foram capacitados para o novo sistema. Parece certo? Errado. O verbo tem que concordar com maioria, singular. O certo é: a maioria dos peritos criminais foi capacitada. Essa única questão eliminou 3.500 candidatos na primeira fase. Mas tem uma exceção. E essa é a armadilha número 2. Quando a expressão vem depois do verbo, o verbo pode ir para o plural, por atração do complemento. Exemplo: foram aprovados a maioria dos candidatos. Agora o verbo está no plural. Foram. Por quê? Porque o complemento candidatos veio depois e puxou o verbo para o plural. A banca FCC colocou exatamente essa armadilha na prova do TRF. Duas alternativas parecidas. A maioria dos servidores foi exonerada? Certa. Foram exonerados a maioria dos servidores. Também certa. Quem marcou só uma como correta, errou a questão inteira. Regra número 2, mais de um. Isso sempre dá nó na cabeça. Mais de um concorda no singular, sempre. Mais de 2, mais de 3 concordam no plural. Exemplo real da Receita Federal. Mais de um candidato foi eliminado na fase de português. Singular, foi. Mas mais de 2 candidatos foram eliminados. Plural, foram. Agora a pegadinha é invisível. Quando tem mais de um repetido, o verbo vai para o plural. Exemplo: mais de um candidato, mais de um servidor foram aprovados. 2. Mais de um, verbo no plural. A VUNESP colocou isso na prova do TJSP. Só 7% acertaram. Regra número 3. Um dos que. Essa elimina até professores de português. Ele foi um dos candidatos que passou no concurso. Ou que passaram. A regra oficial do Manual de Redação da Presidência diz: o verbo depois de um dos que fica no plural. Por quê? Porque o que se refere a candidatos, plural. O certo é: ele foi um dos candidatos que passaram no concurso, plural. Passaram. Mas atenção, a banca CESP às vezes aceita o singular quando o foco é no um. Isso cria ambiguidade e é exatamente o que a banca quer. Na prova do Ministério da Justiça, as duas formas apareceram em alternativas diferentes. Quem não sabia dessa ambiguidade marcou errado. Agora o macete definitivo: 3 perguntas antes de concordar. Primeira: qual é o núcleo do sujeito? Não olhe o complemento. Olhe a palavra principal. A maioria. Núcleo é maioria. Singular. Segunda: o verbo vem antes ou depois da expressão? Depois, singular obrigatório. Antes, pode ir para o plural por atração. Terceira: tem repetição de expressão? Mais de um, verbo no plural. Só isso. 3 segundos para decidir. Vamos testar com uma questão real do TCU 2025. A frase: a grande parte dos auditores responsáveis pela análise das contas foram convocados para depor. Tem erro ou não? Sim, 2 erros. Primeiro, grande parte é singular. O verbo deveria ser foi, não foram. Segundo, convocados deveria ser convocada. Concordância com parte, não com auditores. O certo é: a grande parte dos auditores foi convocada para depor. Essa questão
teve apenas 12% de acerto, a mais baixa da prova. Resumo final: 30 segundos para nunca mais errar. A maioria de verbo singular, a menos que venha depois do verbo. Mais de um, singular. Mais de dois, plural. Um dos que, normalmente plural, mas CISP às vezes aceita singular. Núcleo do sujeito manda, não o complemento. Decore isso, esquece o resto. Se você já errou concordância em simulado, comenta concordância aqui embaixo. Eu vou te mandar um PDF com as 7 armadilhas de concordância que mais caem na CESP, FCC e FGV, com questões reais resolvidas. E se inscreve agora. Amanhã eu mostro a regra de regência verbal que eliminou 6.000 candidatos no concurso da Receita Federal. Não é sobre chegar em ou chegará. É sobre o verbo que 90% dos professores ensinam errado e que cai todo ano na prova. Até amanhã.